Esse notebook aqui na mesa veio para concorrer com um notebook que simplesmente não tinha concorrência, o Acer Nitro V. Esse aqui é o Lenovo Lock Essential, que veio para ser um notebook fino, leve, com uma ótima tela e um ótimo preço também. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, voltamos então com o vídeo completo do Lenovo Lock. Esse notebook que me deixou muito feliz, me surpreendeu bastante, mas claro, tem muitas coisas nesse notebook que são meio estranhas, tem ponto negativo, tem ponto positivo. Então nesse vídeo eu vou mostrar literalmente tudo que você precisa saber do Lenovo Lock Essential, essa nova versão da Lenovo. Então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like aqui que me ajuda demais e comenta aqui embaixo também se tem um notebook, tem um Lenovo Lock Essential, não tem, comenta a sua opinião que você vai ajudar quem tá pensando em comprar, mas sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é, esse aqui é um notebook gamer, focado para quem quer um notebook que tenha um visual que não é tão gamer, que seja portátil, porque ele é bem fino, bem leve, e que ao mesmo tempo precisa de potência, seja para jogar ou para trabalhar. A Lenovo já tinha o Lenovo Lock antigo, que a gente já fez vídeo aqui no canal, tanto a versão com a RTX 3050 como a versão com a RTX 2050, né? Aquela versão tinha tela de apenas 60 Hz, tinha umas coisinhas ali também que não faziam tanto sentido, mas era um notebook muito bom. Aí a Lenovo lançou a nova versão do Lenovo Lock Gamer também, que atualizou a tela, que agora é 144 Hz e um i5 de 13ª geração com final HX, 13450HX, que é o mesmo i5 que nós tínhamos, por exemplo, no Dell G15. Isso faz com que esse novo Lenovo Lock na versão Gamer também esteja bem interessante, mas ele tá um pouquinho caro, acima dos 5.200, 5.400 reais. Aí a Lenovo também lançou esse cara aqui, um novo Lenovo Lock. Esse aqui é o Lenovo Lock Essential, que seria basicamente essencial. Ele tem tudo o que você precisa, literalmente, essencial. Nem nada mais, nem nada menos. Esse daqui é um notebook que tem uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM, mas que aqui é um pouco limitado. Tem apenas 65 watts de TDP, mas a gente já vai falar o que é isso mais pra frente. Essa versão aqui também tem uma tela gamer de 144 Hz, com uma vantagem, 100% sRGB. Mas o diferencial desse daqui para o modelo gamer ele é um pouquinho mais fraco. Tem um i5 12450HX, então é de 12ª geração, mas ainda assim é com final HX, mas tem algumas diferenças. Bora ver essas diferenças. A primeira delas é porque esse notebook é muito leve. Ele pesa 1 kg, 770 gramas. Gente, isso aqui é muito, mas muito leve. Para você ter noção, o Acer Nitro V com a RTX 3050 é um concorrente desse notebook aqui. O Acer Nitro V com a RTX 3050 pesa 2,1 kg, já é muito leve. Esse aqui é ainda mais leve. Isso faz muita diferença para você que precisa de um notebook para levar para a faculdade, para levar para o trabalho, para colocar na bolsa. Eu vi esses dias uma pessoa comentando assim, um notebook de 2,5 kg, se você não está aguentando levar na bolsa, nossa senhora, vai fazer uma academia. Eu concordo, mas assim, também não concordo, porque o que acontece? 2,5 kg para 1,7 kg já faz muita diferença. Estou falando de 2,5 kg porque foi o que a pessoa comentou no vídeo. E no dia a dia, na prática, colocando nas costas, tendo um notebook mais leve, pode até ser bom para sua saúde, evita que você tenha algum problema nas costas, não importa se você aguenta ou não, quanto mais leve, melhor, né? Sem contar que na hora de segurar ele na mão vai fazer muita diferença, né? Esse 1,7 kg realmente é bem melhor para você ficar segurando ele na mão por muito tempo. Às vezes você é um engenheiro, precisa levar um notebook para obra, precisa ficar segurando na mão. Esse aqui, o fato dele ser leve é uma vantagem. E eu comparei ele com o Acer Nitro V, né? Porque o Acer Nitro V é o concorrente dele. Inclusive, quando você for comprar esse notebook, você precisa sempre olhar o preço dele e o preço do Acer Nitro V. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já adianto, o preço dele tá insano de bom. Ele tá custando R$ 4.799 no Mercado Livre, vocês estão vendo aí. E por esse preço, eu acho esse notebook muito interessante, eu vou mostrar pra vocês o porquê nesse vídeo. Ele tem defeito sim, mas eu acho que por esse preço é muito legal, o link pra você comprar ele tá aqui na descrição. Já o Acer Nitro V tá custando por volta quase da mesma coisa, 4.600, às vezes vai pra 4.800 reais no Mercado Livre, vocês estão vendo aí. Também vou deixar o link dele na descrição, mais pra frente no vídeo você vai ver qual compensa mais, qual valor compensa pagar no Acer Nitro V ou nesse, eu já vou falar pra vocês. Mas bom, vamos lá, além disso, a tela dele é um diferencial, porque de todos os notebooks dessa categoria, é o único que tem uma tela 100% sRGB, e realmente é 100% sRGB. Eu fiz o teste aqui de espectro de cor, é uma tela muito boa, atinge todo o espectro sRGB, então é uma tela que tem uma precisão de cor legal, não é
melhor precisão de cor do mundo, porque não é 100% DCI-P3, por exemplo, mas já é 100% sRGB, o que é muito bom para você que trabalha com imagem, para você que trabalha com vídeo, precisa de precisão de cor, essa tela é muito precisa. Além disso, é uma tela de 15 polegadas, IPS e, claro, é um notebook que não só serve para trabalhar, ele também serve para você jogar, então a tela também é gamer. Essa tela dele aqui tem 144 Hz, o que é muito bom na hora de jogar, faz bastante diferença, né? O primeiro Lenovo Lock, o antigo, e também a versão com a RTX 2050, que ainda é vendida, tá? Tem tela de apenas 60 Hz. Esse daqui já tem tela de 144 Hz, igual o seu irmão mais velho, a versão gamer mais cara, que também tem tela de 144 Hz. Inclusive, todos esses Lenovo Lock ainda são vendidos, tá? Tanto a versão mais antiga com tela de 60 Hz, a versão mais nova, gamer, com tela de 144 Hz e essa versão. Então existem 3 modelos de Lenovo Lock para você comprar hoje em dia. Ainda falando da construção, esse notebook é inteiro de plástico, tem um bom teclado, a mesmo teclado que a gente tem em toda a linha do Lenovo Lock, não muda. Aqui é retroiluminado, retroiluminação branco frio, você pode escolher se quer deixar mais fraco, mais leve, enfim. E também tem um botão power separado ali do teclado, que é um ponto muito positivo. Se um dia esse teclado der defeito, dá para você continuar ligando o notebook. Tem um trackpad que é pequeno, poderia ser maior, mas é muito bom, responde muito bem e é muito firme, não faz barulho. Agora, ainda falando da construção desse notebook, eu abri ele pra gente ver se dá para fazer upgrade ou não. E antes de falar dos upgrades, eu achei muito ruim de abrir esse notebook. Sério, eu tirei os parafusos, isso foi fácil. Mas na hora de abrir, mesmo com o equipamento correto, eu tenho lá aqui um negocinho de plástico que a gente coloca para poder tirar a tampa. Foi muito difícil, inclusive depois que eu tirei a tampa, saiu vários pedacinhos de plástico que serviam para travar o notebook aqui, para travar a tampa do notebook. Eu não sei se isso é normal, se é a primeira vez que você abre isso sai. Eu acho que não era para ter saído, eu tomei todo o cuidado do mundo. Eu sempre abro os notebooks aqui com todo o cuidado do mundo. E esse aqui foi um notebook que eu considero difícil de abrir e ainda saiu essas travas. Mesmo assim, depois, quando eu fechei de novo, eu consegui travar perfeitamente. Mas, bom, vamos lá. Com ele aberto, o que dá para fazer de upgrade? Dá para fazer upgrade do SSD, NVMe, se você quiser, e dá para fazer upgrade de memória RAM. Porém, tem um porém. Esse notebook só tem um slot para memória RAM. É um negócio meio doido, né? Pois é, ele não tem 2 slots, ele é apenas single channel. Por que fizeram isso? Não sei. Não sei se foi para economizar em relação à placa-mãe, talvez sim. Então você tem uma placa-mãe mais simples, é mais barata. E também o fato de que ele é um notebook mais fino, talvez eles fizeram algumas concessões ali e viram que só dava para colocar um slot. Bom, eu não sei, mas só tem um slot. É meio doido isso, porque poucos notebooks gamers, na verdade é o primeiro que eu pego dessa categoria que só tem um slot de memória RAM. O que isso te afeta? Na prática mesmo, eu posso ser sincero, só te afeta em uma coisa. Se você quiser fazer upgrade nesse notebook, dá, ele já vem com 16 GB de memória RAM de fábrica, o que é muito bom, mas se você quiser colocar 32, 64 GB de memória RAM, dá também, mas você vai precisar comprar um pente maior. Não dá para você usar o que já vem nele e colocar mais um. Essa seria a vantagem de você ter um dual channel. Algumas pessoas vão dizer que a vantagem de ter um dual channel é porque você tem mais performance. É verdade e não é. É verdade, você teria mais performance, mas sinceramente a gente está falando de tipo assim 1%, 2% a mais de performance. É muito pouco. Por quê? Porque por essa memória RAM dele já ser uma tecnologia mais nova, chamada DDR5, você ter apenas uma ou duas não faz diferença, porque a largura de banda dela é muito alta e uma memória RAM só já supre muito bem o sistema. Se a gente tivesse duas memórias RAM de 8 GB, por exemplo, totalizando 16 GB, ao invés de apenas uma de 16, a diferença de performance seria de 1, 2%. Esse notebook seria 1 ou 2% mais forte. Então, sim, faria diferença, mas muito irrelevante, você não veria essa diferença. Então, posso ser sincero? Não se preocupe com o fato dele ter um slot para memória RAM. Isso, na prática, na sua vida, não faz diferença. O que faz diferença é, na hora de fazer o upgrade, você não vai conseguir usar a memória RAM que já vem com ele. Você vai precisar comprar uma maior, uma de 32, por exemplo. Isso é uma pena, poderia já ter 2 slots. Além disso, ainda falando da construção, o notebook tem ótimas conexões, inclusive USB tipo A, em uma lateral, com entrada de cartão SD, o que é muito bom para quem trabalha com vídeo. Na outra lateral temos a entrada proprietária para carregar o notebook, uma entrada de internet RJ45, saída HDMI, mais uma USB tipo A e uma USB tipo C, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Um ponto negativo é que ele tem uma USB tipo C, o que é bom, transmite imagem e dados, mas quando você liga o monitor nessa USB tipo C, saiba que essa USB tipo C não está ligada direta na placa de vídeo.
está ligado no processador. O que isso significa? Você vai conseguir transmitir imagem, mas se você for jogar com esse notebook, não é interessante usar a imagem transmitida com esse USB tipo C. Você vai conseguir jogar, mas não vai ter a melhor performance possível. Se você quiser jogar com esse notebook, utiliza a saída HDMI dele para ligar em um monitor. Aí você vai ter a melhor qualidade possível, a melhor performance possível, porque esse HDMI dele está ligado direto na placa de vídeo. Agora, um ponto negativo também do USB tipo C é que ele não carrega o notebook. Só transmite imagem e dados, beleza? Agora, um outro ponto importante, ainda falando da construção, é das ventoinhas e saídas de ar. A saída de ar desse notebook fica bem aqui, ó, bem na dobra da dobradiça dele, né, onde abre. Mas diferente do Ace Nitro-V, ele não fica para cima, pegando totalmente na tela. Se você coloca a mão aqui, você vai sentir um ar quente subindo aqui às vezes, mas bem pouco. É bem diferente do Ace Nitro-V realmente. 95% do ar quente sai aqui por baixo. Ele bate na dobradiça e sai por baixo. E ele tem um sistema de resfriamento muito bom, que além de deixar o notebook muito frio, não faz barulho. Eu renderizei um vídeo aqui nesse notebook e coloquei até um microfone perto dele aqui, tanto mais perto da saída de ar como mais longe, e comparei com o Ace Nitro-V. E a diferença é muito grande. Ele realmente é muito mais silencioso. Olha só esse comparativo. Então, seja na hora de trabalhar, na hora de jogar, ele se mantém muito frio e muito silencioso. Por exemplo, eu abri aqui o Red Dead Redemption 2 com gráfico no alto, um jogo bem pesado, um jogo que utiliza muito processador, então tende a fazer muito barulho, tende a esquentar bastante, e ele foi muito bem. Além de ter rodado a uma média de 74 FPS com um gráfico no alto, o que é muito bom, ele manteve a temperatura realmente muito boa, numa média ali de 80 graus a temperatura do processador e sem fazer muito barulho, o que é realmente muito legal. E falando em jogar, qualquer jogo que você quiser jogar nesse notebook hoje em dia, você consegue, ok? Qualquer jogo, seja com gráfico alto, médio, dependendo do jogo, talvez se ele for muito pesado, você vai ter que diminuir ali as qualidades gráficas para o baixo, mas de maneira geral, qualquer jogo hoje em dia roda aqui. Eu te mostrei o Red Dead Redemption, mas por exemplo, eu fiz o teste de benchmark aqui do Horizon Zero Dawn, um jogo também relativamente pesado, utiliza bastante processador, então esse processador que nós temos aqui é muito bom, faz muita diferença. Ele conseguiu 97 FPS de média. Se a gente comparar, por exemplo, com o Ace Nitro-V com a RTX 3050, o Ace Nitro-V com a RTX 3050 conseguiu 79 FPS de média. Bastante coisa, né? Pois é, ele realmente é bem mais forte porque esse processador que nós temos aqui é bem mais forte. No caso, por exemplo, do Black Myth Wukong, eu consegui 50 FPS de média aqui e o processador em 74 graus. Mais uma vez, muito frio o processador, mesmo em jogos pesados, como é o caso do Black Myth Wukong. No caso do CS2, por exemplo, no próprio benchmark do CS2, ele bateu 183 FPS de média. Isso também é uma média muito boa para um notebook com a RTX 3050. Então assim, não se preocupe, na hora de jogar você vai ter um notebook silencioso, frio e que roda tudo. E na hora de trabalhar, aí que tá a vantagem dele. Como ele é muito fino, muito leve, ele é bom para levar para qualquer lugar, isso é uma vantagem. Mas qual que é uma desvantagem? A desvantagem é, ele é tudo isso, bem portátil, mas a bateria é uma porcaria. Infelizmente, eu tenho que ser sincero, mas isso é normal em notebook gamer. Como esse modelo aqui tem até um pouco menos de bateria do que o modelo gamer maior, porque a placa de vídeo aqui consome menos, então eles não precisavam colocar tanta bateria assim, ele também não tem uma bateria nem um pouco boa. Aqui essa bateria no uso normal, trabalhando leve, vendo vídeo ali, 3 horas de uso. E é isso que você vai ter, no máximo 3 horas de uso, beleza? Então saiba disso. Notebook gamer, geralmente, isso aqui serve para todos. Você precisa estar sempre com o carregador perto. Você vai conseguir trabalhar com ele, vai, mas é muito pouco tempo, não vai ter a performance máxima. Mas, se você ligar aqui o carregador, aí fica tranquilo. Inclusive, uma vantagem, ele tem o software da própria Lenovo, que você pode personalizar várias coisas. Inclusive, você pode ativar a proteção de bateria. Então, ele vai entender quando você está usando ele ligado na tomada, vai parar de carregar o notebook ali em torno de 80% e vai utilizar a energia direto do carregador, fazendo com que não gaste a bateria dele, também com que não desgaste, né? Então, não só não vai gastar a bateria em relação a diminuir a porcentagem,
como também não vai desgastar a bateria. Outra dúvida que o pessoal me perguntou muito é, quando você está jogando com ele e carregando, ele descarrega? Essa pergunta é porque os notebooks mais fortes da Lenovo estavam com esse problema. O carregador não estava suprindo o notebook, então mesmo com ele conectado na tomada, quando você estava jogando, estava descarregando. Aqui isso não acontece. Eu abri Red Dead Redemption, vários outros jogos pesados, coloquei aqui CS e teste de benchmark e deixei ali rodando por várias horas, inclusive depois joguei Red Dead Redemption por 1 hora inteira nele e quando eu comecei a jogar estava em torno de 57% e quando eu terminei de jogar depois de 1 hora ele tinha carregado mais de 20% e estava em torno de 70% de bateria. Então não tem esse problema, inclusive ele carrega enquanto você está jogando, zero problema com isso. Agora na hora de trabalhar, como eu falei, o único ponto negativo é a bateria, mas de resto esse notebook tira de letra. Eu, por exemplo, abri aqui o Blender, que é um software de 3D, um software que inclusive as pessoas usam para fazer filme, ou alguns arquitetos e engenheiros usam para renderizar um projeto de casa, aquelas fotos bonitas de casa 3D. É um software bem pesado, gratuito, inclusive dá para você usar de graça, pois é. E ele foi muito bem na hora de trabalhar ali, é claro, se você trabalha muito com Blender, com esse notebook eu colocaria mais memória RAM, os 16 GB deu tranquilo, mas se você colocar mais memória RAM vai ser melhor ainda. E eu até coloquei para renderizar um projeto bem pesado ali, que seria um projeto de uma sala 3D ultra realista. E quando eu coloquei aqui, ele ficou utilizando 100% do processador, dá até para ver no próprio painel do Windows, e ele ficou assim por quase 1 hora, que foi o tempo que ele levou para poder renderizar, mais de 50 minutos. Vocês estão vendo aí o tempo total que ele levou para renderizar ali no cantinho. E ele renderizou perfeitamente, não fez muito barulho, não esquentou muito o notebook, inclusive aqui dentro o máximo que chegou de temperatura aqui ó, onde você coloca a mão foi de 40 graus aqui nessa região de cima, o que é bom, e tudo aqui embaixo sempre muito frio, em torno de 30 graus. E ele renderizou essa imagem, olha só, essa imagem é extremamente realista, eu consegui fazer isso aqui nesse notebook, então sim, dá para trabalhar mesmo com trabalhos pesados, seja você um arquiteto, seja um engenheiro, isso aqui vai muito bem, na hora de editar vídeo ele vai muito bem também, porque esse processador é muito bom, a placa de vídeo aguenta muito bem. Inclusive, por exemplo, na hora de fazer um teste de benchmark no 3D Mark, que é um software de renderização 3D, né, que faz esse teste de benchmark e nos dá um ponto, ele fez 966 pontos. Se a gente comparar, por exemplo, com o Dell G15, que é um notebook que não é capado, é um notebook que tem toda a potência da placa de vídeo liberada, o Dell G15 conseguiu 1.116 pontos. Pode ver que não é tanta diferença assim. Quando a gente compara esse modelo com o modelo Gamer, que tem um processador i5 de 13ª geração, se a gente falar só do processador, a versão de 13ª geração em relação à 12ª vai ter uma diferença de performance. Eu diria que em torno de 10 a 15% dependendo da aplicação. É um pouco relevante, mas o que é mais relevante na versão Gamer normal é que a placa de vídeo não é apenas limitada a 65 watts, ela é ilimitada. Você tem uma potência máxima da placa de vídeo maior, ela tem 95 watts. Isso faz diferença em jogos que utilizam muito a placa de vídeo ou em aplicações que utilizam muito placa de vídeo, mas ele é um notebook bem mais pesado e bem mais grosso também, é mais difícil de levar para todo lugar e, é claro, é mais caro. Você precisa disso? Se você precisa, vai na versão Gamer, mas eu acho que para a maioria das pessoas, inclusive para mim, Felipe, essa versão aqui já é mais que suficiente. Para encerrar, esse aqui é um notebook muito bonito. Eu gosto desse design mais minimalista, que não remete muito ao notebook gamer. Tem a melhor tela da categoria, tem um bom teclado, a construção é ok, só poderia ser melhor em relação ao upgrade, ele poderia ser mais fácil de abrir e, claro, poderia também ter um slot a mais de memória RAM, porque facilitaria, não é nem porque perde tanta performance, na prática nem perde, mas é porque facilitaria para fazer o upgrade. Mas dá para fazer upgrade, é um notebook bem legal, tem boas conexões, poderia carregar o USB tipo C, afinal de contas é um notebook portátil, carregar o USB tipo C deixaria ele melhor. Além disso, a bateria, eles poderiam também ter colocado aqui, por exemplo, um Mux Switch, que é aquele sistema que eu consigo desativar a placa de vídeo, isso faria com que a bateria duraria mais, mas tudo bem, não fizeram, fazer o quê? Sim, ele tem pontos negativos, mas de maneira geral, eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos, e em relação ao Acer Nitro V ou qualquer outro notebook na faixa dos 4.000 até 5.000 reais que você pode comprar, eu acho que esse daqui, o Lenovo Lock Essential, é o melhor que você pode comprar hoje no Brasil, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Como eu falei, o link para você comprar ele está aqui na descrição, entra, confere o preço, vê se tá custando isso mesmo, compara com o Acer Nitro V. O Acer Nitro V ainda é um excelente notebook, mas eu acho que só vale a pena ir no Acer Nitro V se ele tiver muito mais barato que o Lenovo Lock. Se os dois estiverem no mesmo preço, o Lenovo Lock é um notebook melhor. Tem uma tela melhor, é mais potente,
é mais fino, é mais leve e de maneira geral é sim um baita de notebook para você comprar e eu não me arrependo. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo para eu saber, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!